Oi, pessoal do Me Salva, tudo certo? Eu sou a Bibiana e eu vou ser professora da Histologia Humana. Esse é o nosso primeiro módulo da disciplina em que a gente vai falar sobre a base da biologia dos tecidos e de embriologia. Então, a gente vai fazer uma revisão geral sobre algum desses conceitos que nos ajude depois a entender o que é cada tecido e como que a gente pode melhor estudar eles. Nessa primeira aula, pessoal, a pergunta que a gente vai se fazer é o que é um tecido. Por quê? A gente está estudando a biologia desses tecidos, nada mais óbvio da gente entender por que a gente chama de tecido ou do que ele é formado e no como que ele se divide. Depois, tudo isso vai facilitar o entendimento de cada um. Então, vamos lá. Pessoal, o tecido, claro que ele sempre vai partir de uma célula, porque a célula é a unidade estrutural do nosso organismo. Então, a gente tem uma célula aqui com um núcleo, certo? Mas, quando a gente tem várias células que realizam a mesma função, a gente pode, então, chamar de tecido. Mas, pessoal, é importante, o tecido ele não é formado apenas pelas células em si, mas também pela matriz extracelular que está em volta. Então, por exemplo, de fibras, outras proteínas que vão estar em volta. Então, a gente tem a matriz extracelular, certo? E também nós vamos ter as células, certo? Então, tudo isso vai compor o nosso tecido. Então, o tecido tem a definição de ser uma união de células que vão realizar essa mesma função. Lembrando que as células estão sempre acompanhadas de matriz extracelular. Tranquilo? Mas pode, claro que acontece que os nossos órgãos, eles não são formados por apenas um tecido, certo? Então, vamos imaginar aqui que a gente tem um pulmão, que tem os brônquios, a árvore brônquica. Vamos pensar, pessoal, um órgão. Como que a gente pode definir um órgão, certo? O órgão, se a gente for analisar cada porção da sua parede, por exemplo, ele vai ser formado por vários tipos de tecido. Então, por exemplo, aqui, como a gente tem na figura, a gente vai ter, por exemplo, um tecido epitelial, um tecido conjuntivo, tecido muscular, uma cápsula. Então, vários tecidos, eles formam um órgão. E esses tecidos, eles são capazes de se comunicar por sinalizações celulares e, assim, sempre se manter em equilíbrio. Mas a gente sabe que a gente não é formado por órgãos separados, cada um atuando da sua maneira, como ele quer. Então, vários órgãos juntos, realizando uma mesma função, certo? Com o mesmo objetivo, são formados os sistemas, como, por exemplo, o sistema cardiovascular, o sistema digestório, o sistema urinário, e todos eles, atuando em conjunto, vão compor o nosso organismo, certo? Pessoal, para vocês entenderem como é que vai ser esse curso de histologia humana, primeiro nós vamos falar sobre os tipos básicos de tecidos, para depois entender como que eles formam os órgãos e estudar cada um dos sistemas que então vão estar formando o nosso organismo. Bom, então eu falei sobre os tipos de tecido, certo? Nós temos, pessoal, 4 tipos básicos de tecidos. Quais são eles? O tecido epitelial, o tecido conjuntivo, nós também temos o tecido muscular, certo? E também o tecido nervoso, certo? Bom, daí vocês podem perguntar, bom, e o tecido ósseo? Onde que ele entra? Na verdade, esses são os 4 tipos básicos e depois esses tecidos podem ter especializações. Como, por exemplo, o tecido conjuntivo vai dar especializado, nós temos o tecido ósseo, o tecido adiposo, o tecido cartilaginoso. Mas os 4 tipos básicos vão ser esses. Mas, afinal, quem foi que dividiu esses tecidos? Quem foi que disse que são só estes 4 tecidos básicos? Existem 3 explicações, certo? A primeira é a partir da origem embrionária, ou seja, quem deu origem a esses tecidos, eles acabam sendo divididos. A gente vai ver um pouco mais disso no módulo das nossas aulas de embriologia. Mas também, eles vão ser divididos em relação à sua função, porque cada um desse tecido tem uma função diferente. Por exemplo, o tecido epitelial, ele vai atuar principalmente revestindo, o tecido nervoso, comunicando informações. E, pessoal, aqui eu quero
dar uma informação para vocês que a gente vai sempre bater nessa mesma tecla durante as aulas, em que a função dos tecidos está sempre relacionado com a estrutura, ou seja, com a forma que um tecido apresenta. A gente vai ver, por exemplo, que o conjuntivo ele tem bastante fibras. E o que essa estrutura, essa maneira dele ter bastante fibras, vai estar influenciando na sua função. Por isso, sempre quando a gente falar em tecido, em biologia dos tecidos, a gente vai lembrar da conexão de função e estrutura, certo? A gente vai repetir isso durante as próximas aulas, com certeza. E, pessoal, uma última pergunta que eu queria fazer para vocês é: por que a gente estuda a biologia dos tecidos, certo? Por que a gente tem que saber o que é um tecido e como que ele se comporta? Por quê? Porque a gente tem que saber como que está um tecido normal, certo? Então, por exemplo, o tecido epitelial, ele é formado por várias camadas de células, por exemplo, achatadinhas. Mais ou menos assim. E assim a gente vai saber diagnosticar que esse é um tecido normal. Tranquilo? Para quê? Sabendo a normalidade, entendendo como que ele funciona de sua maneira normal, quando a gente tiver uma situação de, por exemplo, uma célula tá estranha, alguma coisa assim, esse tecido epitelial vai ter mais camadas do que o normal, a gente vai poder dizer que este tecido está diferente, ele está com uma patologia acontecendo no seu interior. Então, entendendo o que é o normal, a gente vai poder posteriormente dizer o que são patologias, o que está alterado nesse tecido e entender melhor por que provavelmente está acontecendo. Isso, pessoal, é muito importante para a gente poder diagnosticar doenças e, claro, fazer o tratamento de tudo isso. Por isso, a gente sempre vai estudar, primeiro, a histologia humana com a normalidade, entender bem como é que é cada tecido estruturado, cada sistema, como que ele está funcionando, para depois conseguir entender posteriormente as patologias que vão estar funcionando nesses tecidos. Certo, pessoal? Essa, então, foi a nossa primeira aula da base da biologia dos tecidos em embriologia, em que a gente falou sobre os tecidos, o que eles são, sobre os tipos de tecidos e por que a gente estuda eles. Na nossa próxima aula, a gente vai fazer uma revisão sobre a biologia celular. E eu vejo vocês lá.